Esta gravação LibriVox está em domínio público. O trabalho e os parasitas, de João do Rio. A civilização traz a multiplicidade das profissões. Numa aldeia, que recursos tem uma mulher para ganhar a sua vida? Numa cidade pequena, cidade que se diga de segunda ordem, mas seja mesmo de quarta, que recursos tem um homem? Todos se conhecem, tudo se sabe, e por isso mesmo tudo é feio. A honestidade é uma qualidade de que fazemos questão nos outros. Nas aldeias, nas pequenas cidades e mesmo nas grandes. Apenas nas grandes tudo é torrencial, excessivo, abundante. E na torrente vão arrastados os menos dotados. Daí a multiplicidade de profissões de que as grandes capitais são ninho acalentador. Há profissões de deixar um homem ingênuo de queixo caído. Há profissões, subitamente profissões tão originais, que os mais céticos têm de curvar-se. Eu vinha precisamente a pensar na soma enorme de trabalho contemporâneo. Vivemos melhor? Há mais dinheiro? É verdade. Mas cada um, na sua profissão, trabalha mais. É o estadista com a soma de responsabilidades acrescidas, querendo impor-se ao povo. É o industrial. É o escritor, compondo livros sucessivos. É o jornalista estalando de trabalho. São os artistas e os artesãos sem descanso, multiplicando-se. É o comerciante. É o operário dobrando o serviço. O desejo do dinheiro e do confortável multiplica o trabalho. Até os empregados públicos são outros na vertigem da vida intensa. Até as mulheres e as crianças atiram-se resolutamente à conquista do bem-estar pelo trabalho. Não é possível compreender a vida de hoje na boemia espectadora ou na ociosidade. As cidades são grandes forjas de atividade. Vinha a pensar no magnífico espetáculo quando encontrei, após longa ausência, de certo, na detenção, um estimável amigo, o incorrigível ladrão Agostinho Batata, o criador da gravata modern style no mundo dos larápios. Apertei-lhe a mão leal. Leal para ele, porque nunca o deixou mal. Exclamei: há quanto tempo? É verdade, há uns anos. Então, que se faz? Eu saí há 6 meses de cumprir a sentença. E o senhor, no mesmo? Continua na mesma profissão? Olhe que deve ser aborrecido. Aborrecidíssimo. Principalmente porque há uma porção de pessoas desejosas de dela fazerem parte sem saber ler e que se vingam descompondo a gente. É isso, uma complicação. E você, continua gatuno? Também tem seus contras. Oh, está fazendo pouco no seu criado. Já não és gatuno. Olha bem para mim. Reparei então que Agostinho Batata tinha uma roupa modesta e um ar de violeta vergonhosa. Era atraente quase. Regeneraste-te? O conhecido gravateiro sorriu. O senhor acredita que alguém se regenere no mundo? Não me regenerei, mudei de profissão. A profissão de gatuno é cada vez mais arriscada. Uma pessoa empenha a vida e às vezes não tira nada, ou tira uns anos de prisão. Bonita, não há dúvida, inteligente, valente, porque é a única em que o roubo é crime, lá isso bem, mas arriscadíssima. Quando saí da detenção, pensei muito tempo. Que apito tocarei eu agora? Era difícil. Mais do que imagina. Era preciso escolher entre as profissões em que não se faz nada. Oh, criança louca! São as abundantes no Rio. Como o protegido de Maomé dos levitas, o formidável Pinheiro, você, Agostinho Batata, tinha logo um desses trabalhosos empregos. Não preciso de protetores. Assim, triste filosoficamente, pus-me a palmilhar a avenida. Montaria um jornal, para edições únicas com vários títulos e várias primeiras páginas após publicações oficiais? Faria chantagens? Seria amante de velha rica ou meretriz abandonada? Serviria de secretário a algum político influente? Apresentaria minha candidatura a intendente ou a deputado? Tudo isso leva tempo. E custa um pouco de dinheiro para começar. Eu estava a nenhum. Doloroso estacionamento. Passei um dia sem comer, mas resisti ao apetite,
que, para satisfazer o outro, tinha de bater algumas carteiras. Não. Roubar nunca. O Rio não precisa que se use desses meios violentos. O Rio é grande e a cadeia é pequena. Foi então que descobri a profissão cômoda, agora em moda mais do que nunca. Pedir dinheiro. Morder. Recuei prudentemente. Agostinho sorriu avançando. Não se assuste. É comum. É mais que comum. É como o jogo do bicho. Outrora eram citados 2 ou 3 sujeitos que, tendo feito promessas de viver honestamente sem trabalhar, viviam a morder. Agora, esses sujeitos são os remotos patriarcas da cavação suave. Conheço tipos, desde os elegantes até os mal arranjados, que não querem outro emprego. Que digo, já fiz conhecimento com 2 famílias profissionais da dentada, desde o chefe até o moleque copeiro. A esposa de capa preta e o ar triste chama a gente aos corredores e noticia que tem um cadáver em casa. As meninas fazem missa pedida. Os rapazes pedem emprego e, enquanto não vem o emprego, alguma coisa. O chefe de um desses lares é solene, alto, de sobrecasaca. A média é de 20.000 réis por dia. O homem pede como se cobrasse e já pensa em construir uma casinha no subúrbio. É espantoso. Qual espantoso? O que é preciso é uma certa habilidade e conhecimentos, isto é, conhecer os outros. Há os dares despreocupados. Terás por acaso uma de 5? Há os dares envergonhados, indo ao lado da vítima e baixo. Deixe ver algum para o jantar. Há os impertinentes, atrás dos homens conhecidos, aborrecendo-os até eles darem. Sou um seu admirador, pode contar comigo até a morte. Há os exploradores da sensibilidade feminina. Dê-me a senhora alguma coisa, conheço tanto seu marido e sua filha. É infinito o número. E não é preciso esforço algum, é andar e repetir a mesma cantilena. Afinal, isso é uma variedade do mendigo. Não diga isso, meu caro senhor. O mendigo é outra coisa. É verdade que o número tem também crescido extraordinariamente. E eu contei ainda ontem, numa hora de castelões, 23 garotos, 7 capengas, 10 cegos, 15 sem moléstia aparente. Mas o mendigo é repugnante. O mordedor é o mendigo do país do tão bom como tão bom, do não pode e do sabe com quem está falando. Corto relações se continua. É uma opinião que não admito. Nada de insultos. Sabe lá quantos cavalheiros e alguns até distintos vivem hoje de morder? Depois é a civilização. Há 20 anos, em vez de ser mordedor, moço bonito ou agente de negócios, eu tive a tolice de estrear-me na ladroeira franca. Erro. Hoje, só um parvo dedica-se à carreira de ladrão simples, ladrão sem mais nada. É o mesmo do que querer carregar carvão nas ilhas. É o fim certo sem futuro. O senhor, que é um homem razoável, sabe perfeitamente o grande erro da propriedade. O erro da propriedade foi a razão de todas as guerras. Os senhores feudais eram, como eu, gravateiros selvagens. Por causa do erro da propriedade, os homens brigaram violentamente. Mas é uma descoberta moderna e definitiva que a violência é sempre prejudicial. Os gatunos de estrada rareiam e aparecem os gatunos de salão. Quando, entretanto, o homem está calmo, reflete e, refletindo, verifica que tirar sem que os outros vejam ainda é grave, então criou-se a ladroeira com a aquiescência geral. Todos roubam. É o momento do roubo pela maciota. Mas você está doido, Batata? A maioria, pelo menos, o capital, é uma hipótese circulante. Pelo amor de Deus, não diga tolices. Eu poderei provar que o dinheiro que dá é o ganho sem trabalho. Há de certo 10.000 modos de finta pública, de tramóias, de negociatas dessas cavações em que o sujeito aparece dizendo estou aqui para ser roubado e apanha todos os seus larápios. Esses são de restos ativos. Os mordedores são passivos. Esperam que se lhes dê para não ter a menor responsabilidade. Hoje, desafio a que me prendam. E, entretanto, faço, honestamente, os meus 600 por mês. Cumprimentei Agostinho Batata pela sua evolução moral. Excelente rapaz! Quem diria que acabava domesticado, aproveitando os sistemas de cavações em moda, mordendo molemente. Ele, que tirava à força. Agostinho sorria satisfeito. Saí impressionado.
O trabalho aumenta, mas à proporção que aumenta e o dinheiro entra, o número de parasitas cresce espantosamente. Já não é precisa violência. O ataque é feito suavemente. A árvore frondosa está cheia de parasitas. Era de desanimar. Nessa mesma noite, fui a um clube e dei de observar um moço bonito. O jovem era realmente elegantíssimo. Cada gesto seu indicava o hábito das coisas finas, o talhe do seu fraque, o corte do seu colarinho, a maneira de pôr a gravata, eram, para um entendido, outras tantas indicações de fornecedores notáveis de Londres e de Paris e de distinção instintiva. Estávamos num desses clubes em que se joga e saíamos mesmo da estupidíssima sala do bacará, onde as cocotes perdiam dinheiro fácil. O gordo coronel Silvano, fumando um charuto tremendo, interrompeu-me com um jornal na mão. Estás a ver mais um dos moços bonitos? Que fizeram? Agora comem de graça nos restaurantes. Que achas? Eram 2 da manhã. Disse-lhe aborrecido. Acho uma ação heróica. E afastei-me, tomei do chapéu. Quase ao mesmo tempo, o jovem elegante fez o mesmo, de modo que na rua nos encontramos lado a lado. Não faz uma boa noite, disse ele. Para um homem civilizado, o bom ou o mau tempo são indiferentes. Perdeu? Eu nunca jogo, senão o dos outros. Ah, é então... Sou simplesmente um moço bonito. É a minha profissão. E se me aproximei do senhor, foi por ter ouvido a resposta ao coronel Silvano. Esta gente decididamente ignora que aquilo que eles pejorativamente denominam moço bonito é o ornamento essencial das perfeitas civilizações. E o que é mais, nenhum deles percebe que o nosso atraso não permite senão uma vaga adaptação e reflexos realmente deploráveis. Vejo que é inteligente. Muito obrigada. Quer um charuto? Peço desculpa para dizer que só fumo Havana. Faz muito bem. Este por acaso é, e bom. Thank. Paramos a acender os charutos no lume do seu isqueiro. Um isqueiro doiro com rubis, como agora em Paris lançou a moda o brulé. E soprando para o ar o fumo claro, eu disse: Com que então na infância da arte? O jovem sorriu. Pois claro. Que é um moço bonito? É um rapaz de educação e princípios finos, que detestando o trabalho e não tendo fortuna pessoal, procura, sem escolher meios, conservar boa cama, boa mesa, boas mulheres e mesmo uma roda relativamente boa. A moral é uma invenção relativa. A moral é o vestido de ir às compras da hipocrisia. Se esse moço bonito estivesse na França e tivesse antepassados, esperaria um dote fazendo rapaziadas, como o Visconde de Courpierre e o Cadet Coudray do Abel Herman. Como, porém, está num país que de fidalguia só tem a vontade snob de possuí-la, esse rapaz está ameaçado da cadeia, como qualquer gatuno sem inteligência. Os negociantes honrados, todas as classes honradas do país, abrem o olho atento, com medo dos planos, que em geral não dão grandes resultados. Não acha? Perfeitamente. Digo-lhe estas coisas porque de fato o julgo acima da moral. Estudei um pouco a filosofia de Nietzsche, e como o amigo deve saber, já o Rémy de Gourmont definiu essa filosofia, a filosofia da montanha. Pois na montanha são largos os horizontes. Ainda bem. Ninguém aqui quer compreender que o moço bonito é um ornamento da civilização. O senhor compreenderá. Que é o moço bonito, afinal, na sua raiz? Parasita. As parasitas só se grudam às árvores em plena força e não poupam a seiva dos troncos alheios para brilhar na sua beleza. Assim o moço bonito. Exato. O moço bonito é o pendant da cocote de luxo. Com os dois, tudo marcha. O próprio Deus. Para a cadeia? Para o prazer. Para a maior movimentação do dinheiro. Para a agitação civilizada. Eu parto do princípio de que ninguém é honesto. Honesto exemplarmente, do começo ao fim da vida. Aqui, porém, onde as cocotes ganham tanto e têm tanta consideração, o moço bonito vê-se cercado de hostilidades. Que pode fazer um moço bonito no Rio? Pouquíssimas ações brilhantes e com muito trabalho. Receber dinheiros de viúvas, fazer-se condutor de paios às casas das cocotes, domar violentamente uma senhora que lhe passe o arame, morder aqui e ali, viver na ânsia do dia seguinte
Imagine que eu precisava de dinheiro agora. É uma hipótese? Absoluta. Se fosse trabalhador, iria amanhã a um prestamista que mudaria com um juro indecentíssimo. Se fosse mendigo, esmolaria. Sendo moço bonito, a simplicidade desaparece. É uma complicação. Ou armo o grupo ou arranjo uma cena. Às vezes a cena e o grupo falham e é preciso inventar outros. Um moço bonito é sempre um gênio de calçada. E imagine o senhor um desses pobres rapazes deitando-se pela madrugada sem ter a certeza de fazer a barba e perfumar-se, de almoçar e dar o seu giro pelas pensões de artistas, sem a segurança do colarinho limpo. É horrível. Um colarinho do tramlê por lavar. Que desastre! Verdade é que há agora os de papel, cujo preço é 6 vinténs. Conheço. Elegância de Buenos Aires, deplorável. Entretanto, meu caro, o moço bonito deita-se e dorme. E na Purée, absolutamente sans les sous, ei-lo a guiar automóveis, a tomar aperitivos, a farejar a besta doirada. Bonita a imagem. É a maneira literária de indicar a vítima. Mas, como o meio é limitado, as caras são sempre as mesmas, a roda chique, irrevogavelmente sem aumento. O moço bonito atira-se ao anônimo, às classes menos desprovidas, e acaba em complicações com a polícia, cujos serviços estavam ao seu dispor dias antes. Eis porque achei a sua frase sensatíssima. Com a estreiteza do meio, a incompreensão da grande corrente civilizada que exige a cocote e o moço bonito, o moço bonito é um herói. Estávamos no Cais da Glória, à espera de um tramway. O dandy remirou as unhas lustrosas. A humanidade é ferozmente egoísta. A sociedade esquece, e tanto que nos nega apoio. Porque, de fato, analise a vida dos homens que têm hoje 50 anos. Analise a dos jovens trabalhadores com um pouco de psicologia. Bem raros serão aqueles que, uma vez na vida, não foram moços bonitos. E bem raros são os que não tiveram já, pelo menos, o desejo rápido de o ser. O cavalheiro é profundo. Sou um desiludido e não vivo aqui, vivo em Paris. Ah! Faço como a maior parte dos moços bonitos que se arriscavam a ir para a correção aqui. Emigrei para a Cidade Luz. É a única cidade onde o homem é pago para divertir-se. Tenho lá, nos Campos Elíseos, réis do chão elegante, onde ficam alguns brasileiros ricos. Como tenho muitas relações nas diversas colônias, a brasileira, a argentina, a egipciana, nos melhores restaurantes dão-me 20% sobre as despesas dos meus amigos. Quando vou só, como grátis. E isto no Café de Paris, na Abbaye do Albert, em todos os restaurantes da noite. As cocotes, para lhes arranjar bons michês transatlânticos, estão nos meus braços, pelo mesmo preço dos pratos dos restaurantes. Uma casa de automóveis fez-me presente de um excelente auto, com o competente motorista para aguichê os meus amigos, restaqueiros ricos doidos pelo automobilismo. Os fornecedores vestem-me como comissão da freguesia que lhes levo. Os meus amigos são loucos por mim e deixam-me sangrar, de modo que eu vivo docemente, e até às vezes viajando em passeios pela Rivera, em excursões automobilísticas à Itália e voos rápidos a Londres, onde sempre vou para o Savoy. Não se admire. Nestas condições, há uma dúzia de jovens brasileiros em Paris. Nem todos estão na alta, mas os que não vão à Abbaye vão ao Royal e passam muitíssimo melhor do que aqui. Quando parte? Estou à espera de um negociante de gado argentino, com o qual vou para o Egito. Somos ele, eu e a Blondinette. Amante dos dois. Dele. Creia que é um belo rapaz. Faço o possível para rançonear o burguês com certa linha. Aqui, isso seria material e moralmente impossível. Nós estamos num atraso medonho. É o que eu digo. Em que bonde vai? Vou a pé. Pois prazer em cumprimentá-lo. E lá estamos ao dispor, em Paris, naquele divino trecho dos Campos Elíseos. É sempre melhor do que a avenida, onde se discute e se fala nos jornais de alguns civilizados que jantam grátis contra a vontade dos famigerados hoteleiros. E seguiu a pé,
elegantemente pela Rua da Glória, caminho da civilização, de que é um ornamento do capitel. E foi então que eu vi que nós trabalhamos furiosamente para a conquista da civilização, mas ainda não a conseguimos. Precisamos de mais 200 anos. E na árvore colossal do labor, a maravilha esplêndida do parasitismo. Para ler essa história, acesse www.poeteiro.com.